Passou rápido, né? Foi, né? Eu até pensei que a gente não fosse ter um semestre tão bom, mas eu adorei esse semestre. Também. Bom, então vamos lá que as pessoas começam a chegar daqui a pouco, né? Mas para a gente não perder o nosso conteúdo, que hoje a gente está na unidade 4, nós vamos ver os itens 4.2, 4.3 e 4.4. Então, nós temos algumas coisinhas aí para verificar ainda e falar um pouco sobre a nossa prova, tá bom? Nós vamos tratar então hoje sobre 4 assuntos principais. E vocês conseguem ver aí no slide que nós vamos tratar do artigo científico, os papers, o TCC e o trabalho monográfico, tá? Então, são esses os nossos 4 assuntos de hoje e eu procurei retirar do livro digital de vocês as informações, né, principais sobre cada um deles, certo? Bem, o artigo científico, vocês têm uma primeira informação mencionando o livro digital, que ele é bastante solicitado, né? Então, ele é um trabalho científico bastante solicitado. E vocês percebem que existe aí uma distinção, né, entre um projeto de pesquisa e um artigo científico, né? O projeto vocês fizeram durante o semestre e vocês então estavam planejando fazer uma pesquisa científica. O artigo científico, ele é um trabalho já de pesquisa. Então, vocês já devem ter feito uma pesquisa, né? E percebam que esta menção, ela está justamente no segundo parágrafo desse slide. E ele nos traz a definição das professoras Lakatos e Marconi, que são bastante respeitadas na área de metodologia científica, e elas mencionam que o artigo científico é um trabalho completo, mesmo que ele seja um trabalho menor, né? Ele seja um trabalho sintético, né? Ele seja um trabalho reduzido, como elas falam. E vocês têm aí um trabalho que, vamos dizer assim, não é matéria de um livro, porém, ele é um trabalho científico. Então, quando a gente elabora um artigo científico, nós efetivamente já fizemos a pesquisa, né? Nós vamos demonstrar justamente aquilo que a nossa pesquisa alcançou em, vamos dizer assim, um formato reduzido, mas nós já realizamos a pesquisa. Entendido isso? Então, vocês agora fizeram um projeto de pesquisa, apenas demonstrando a organização de um futuro trabalho de pesquisa. Quando vocês, né, elaboram um artigo científico, vocês já realizaram o trabalho científico e vocês vão relatar, vocês vão demonstrar os resultados dessa pesquisa científica de vocês e de uma forma enxuta, de uma forma reduzida, tá? Qual é o foco do artigo científico? E aí vocês têm uma outra orientação, né, que também está escrita no livro digital de vocês. E a menção de que, né,
o foco do artigo científico, ele está aí envolvendo um estudo pessoal, né? E a tentativa de oferecer soluções para algumas posições controvertidas, né? Então, aquele que vai redigir um artigo científico, ele tem um conhecimento sobre o assunto, ele elaborou toda a sua pesquisa e ele vai mostrar justamente, né, tudo aquilo que foi realizado. E, né, muitas das vezes, além de demonstrar aquilo que foi realizado, o autor do artigo, ele também traz algumas sugestões para solucionar as posições controvertidas, né? Então, o artigo, ele traz alguns aspectos práticos, né? Porque nós vamos ter aí uma, vamos dizer assim, síntese, né, de determinada discussão no campo científico. Eu não posso, né, me estender muito, mas eu posso, vamos dizer assim, demonstrar, né, a minha pesquisa realizada. E além disso, eu posso trazer algumas sugestões, né, algumas contribuições para a ciência. Portanto, o artigo científico é um trabalho que existe uma certa habilidade do seu autor para sintetizar as ideias, né? Nós vamos ter aí uma formatação, né, mais enxuta. Então, aquele que prepara, que vai elaborar esse artigo científico, ele vai ter aí uma preocupação, que é exercitar o poder de síntese. Então, assim como vocês fizeram nos fichamentos, né, vocês tiveram que, vamos dizer assim, encontrar, né, uma maneira de demonstrar aquilo que foi lido, mas de uma maneira enxuta, né? O artigo ele também vai exigir isto, né, do seu autor. E vocês têm aqui as regras referentes da ABNT referentes aos artigos científicos. E a menção do livro digital de vocês é que elas estão contidas na nota 6022, certo? E elas definem essas regras, né, que o artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, né? Então, percebam a habilidade que é exigida para a construção, né, de um artigo científico, porque a pesquisa ela foi realizada, né, e o autor desse trabalho científico ele terá que demonstrar o que foi feito na sua pesquisa. E não só demonstrar, mas ele vai aqui, né, lançar algumas discussões a respeito. Então, quem escreve um artigo, ele tem que ter, né, justamente a ideia de que ele terá um espaço reduzido para realizar bastante coisa, tá? E ele tem que ser hábil. E eu diria até que ele tem que ser muito hábil na língua portuguesa, né? Na língua que ele se propõe a escrever esse artigo, porque quanto melhor nós nos expressarmos, né, mais claro fica a nossa proposta.
E então, nós vamos tentar, né, reunir num artigo científico justamente uma apresentação de uma pesquisa, a discussão a respeito dessa pesquisa, né? Demonstramos muitas vezes os métodos e as técnicas que foram empregadas, né? E também nós vamos verificar aqui os processos e resultados que foram alcançados. Entendido isso, gente? Vocês estão me entendendo? Eu estou me fazendo entender bem? Sim, professor. Muito bom. Eu pensei que vocês já estivessem dormindo aí do outro lado do computador. Não. Uhum. Muito bom isso. Então, vocês têm aqui a menção a duas espécies de artigo. Vocês têm um artigo que é original ou um artigo de revisão. Então, o artigo original, ele traz, né, aí a característica da originalidade. É algo que foi elaborado, que foi criado pelo autor deste artigo, né? Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, né? Porque em algumas situações, além, né, da originalidade, é exigido que o tema discutido no artigo ele seja inédito, ou seja, ele não foi publicado ainda, né? Então, muitas das vezes a gente quer escrever para uma revista, para uma outra revista, né? E aí acabamos repetindo as discussões, né? Então, alguns, né, diretores e organizadores de revistas científicas, eles exigem isso, que o artigo ele tenha uma discussão original, né? Ou seja, foi feita pelo próprio autor, e ele traga também o ineditismo. Ele não deve ter sido publicado anteriormente, né? E outra espécie do artigo científico é o artigo de revisão. Com relação ao artigo de revisão, aí nós já vamos ter uma outra característica, porque no artigo de revisão nós podemos apresentar um resumo, né? E podemos também analisar algo que já foi escrito, né? Que já foi publicado. Então, nós temos a possibilidade de rever algumas situações, algumas ideias, fazer algumas discussões, algumas críticas a respeito do que já foi escrito, né? Então, percebam que o artigo original, né, ele traz características de ser um artigo criado pelo próprio autor, né? E o autor que vai elaborar toda a discussão teórica, né? Que vai trazer as diretrizes, né? De como essa discussão ela vai ser proposta, né? E, além disso, é exigido deste artigo que ele seja inédito, não foi ainda publicado. No artigo de revisão, eu já tenho uma outra proposta, né? Eu posso apresentar aí algum resumo, né? Eu vou me reportar, eu vou me referir a um artigo que já foi escrito. Eu posso analisar e discutir também algo que já foi escrito, né? E percebam que às vezes os artigos científicos eles servem justamente como um diálogo entre os cientistas, né? Um determinado cientista escreve aí esse artigo original. E aí outro, né, cientista ele vai rebater, né, aquilo que foi escrito.
Então, ele revê o artigo original, né? É feita uma revisão. E aí vocês têm as duas espécies de artigo científico. A observação que o livro digital de vocês traz, que também está nesse slide, é justamente que o artigo é o resultado de um plano de pesquisa, né? Então, vocês têm, né, muitas das vezes, um artigo como uma maneira, né, de avaliação de uma disciplina de estudo, né? Então, isso é muito utilizado nos cursos de pós-graduação, que ao final, né, do semestre, você apresente um artigo científico. Você vai escrever a respeito de tudo aquilo que foi, né, exposto nesta disciplina, né? E o professor, ele vai, né, vamos dizer assim, estabelecer as diretrizes da forma como o artigo científico será apresentado, né? E aí tem uma observação. O artigo não contém capa e folha de rosto, visto que se destina à publicação em revista científica. Portanto, será parte da própria revista, né? Será parte dela. Quando o pesquisador submeter o seu artigo à análise para publicação da revista, né, na revista, deverá utilizar as orientações da própria revista, né, para a formatação, né? Então, vocês devem, né, trazer na memória de vocês que eu falei já diversas vezes, né, que nós temos as regras da ABNT, né, mas nós temos que observar se, né, o órgão, né, para o qual nós vamos apresentar o trabalho científico, ele traz exigências específicas, né? E aí vocês têm a menção aqui no livro digital de vocês que, né, nem sempre, né, são solicitadas as normas exatamente como as que estão sugeridas ou previstas nas normas da ABNT, né? Então, verifiquem essas regras quando vocês forem apresentar um trabalho científico. E o professor, é claro, ele pode, né, pedir também um artigo científico na faculdade, né, no curso em que ele está ministrando as aulas, a produção de um artigo científico, né? E às vezes o aluno ele quer justamente pular essas etapas, né? Está muito interessado em capa, como faz e como deixa de fazer, e percebam que quando se trata de um artigo científico, justamente a capa e a folha de rosto, elas não são exigidas, né? Então, às vezes a gente tenta, né, formatar alguns trabalhos, mas o trabalho ele não tem a formatação que nós queremos dar a ele, né? Daí que nós devemos guardar sempre uma certa humildade, né, com relação a essas atividades. Por quê? Porque você às vezes quer inserir, né, alguns elementos no trabalho que não são necessários. E aí acaba, né, fazendo algo que não é pedido e ainda mais, né, acaba atropelando o próprio ritmo do trabalho. Então, como o artigo ele vai ser inserido numa revista, ele não traz as exigências, né, de capa e folha de rosto. Certo isso? E aí, vocês têm a menção também no livro digital de vocês, né, sobre os elementos que são exigidos, né,
num artigo científico. E percebam que vocês têm aí elementos que são pré-textuais, elementos textuais e outros elementos pós-textuais, né? Então, aqui são as referências dos elementos pré-textuais. O que é exigido? O artigo científico ele precisa ter um título, né? Percebam que o título e subtítulo, né, se houver, eles devem figurar na página de abertura do artigo. Então, como é que eu vou abrir um artigo? Eu tenho que colocar o título desse artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por 2 pontos, né? Então, vocês têm que trabalhar com uma fonte diferente. Esta fonte, ela deve ser maior do que a fonte utilizada na redação do próprio artigo, né? No texto do próprio artigo. E vocês devem aí colocar, né, o título ou o subtítulo, se houver, né, na língua do texto, certo? O título deve expressar a essência do estudo e ser composto com o mínimo possível de palavras, né? Então, outra vez, é necessário que eu tenha, né, uma noção exata daquilo que eu estou apresentando como trabalho científico, porque eu vou precisar construir um título para esse trabalho e esse título ele tem que ser, né, formado com o mínimo possível de palavras e ele deve, né, se referir à íntegra, né, à ideia total daquilo que eu expus. Então eu tenho que ter também uma atenção na elaboração desse título. E quando ele fala aqui na língua do texto, né, vocês vão perceber mais à frente que muitas das vezes em alguns artigos a gente tem que apresentar resumos em línguas diferentes, dependendo da revista. Eu às vezes tenho que apresentar o meu artigo em língua portuguesa, porque a revista é editada no Brasil, mas eu tenho que apresentar umas outras partes, né, desse texto na língua inglesa, né, é exigido. Então, quando ele fala na língua do texto, ele está mencionando justamente isso, que o título e o subtítulo, eles devem ser escritos na língua do texto, que nós estamos redigindo o artigo. O nome dos autores deve ser acompanhado de breve currículo, né, que qualifique a área de conhecimento do artigo, né, que os qualifique na área de conhecimento do artigo. O que é isso? Então, eu coloco no alto, né, da página o título do meu artigo e um pouco mais, né, abaixo, à direita, é comum que nós coloquemos o nome do autor e abaixo do nome do autor nós vamos colocar então, né, um breve currículo, né? Então, quando, por exemplo, eu escrevo um artigo, eu coloco um título, eu dou alguns espaços e à direita da folha eu coloco o meu nome inteiro, meu nome vem completo, Higino Sebastião Amanajá de Oliveira, e abaixo do meu nome vem, então, um breve currículo, que é composto propriamente pela nossa titulação, né? Como eu sou um professor, eu coloco que eu sou um professor, né? Eu tenho ainda a graduação em ou melhor dizendo, uma titulação em um curso de doutorado. Então, eu sou um professor e sou um professor doutor. E
eu tenho que colocar a área de conhecimento, né? Então, eu sou professor, doutor, e eu coloco a área de conhecimento, né, que me deu a titulação. E eu também costumo colocar, né, algumas características, vamos dizer assim, profissionais, né? Então, além de exercer a profissão como professor, eu exerço a profissão como advogado, né? Então, não há, né, necessidade de nós estendermos esse currículo. E algumas pessoas, elas têm, né, até mesmo por vaidade, elas têm essa tendência de colocar, né, um currículo que você, quando olha para o artigo, você não sabe se é maior o artigo ou o currículo do autor desse artigo. Então, ele menciona aqui que o currículo ele deve ser breve, né? Não há necessidade da gente estender muito o nosso currículo, e nem especificar, né, o nosso currículo, porque isso acaba parecendo um ato exibicionista, né, do autor. E vocês têm abaixo, né, do nome do breve currículo a inserção do e-mail, né, o endereço eletrônico aí de vocês, tá? Aqui, né, no livro digital de vocês, há a menção de que esses elementos, né, o currículo e o endereço eletrônico, eles devem aparecer na nota de rodapé, tá? E deve ser aí inserido um asterisco. Então, não é um número. Quando se faz essa nota de rodapé, a gente deve colocar um símbolo de um asterisco, tá? E essas informações, elas estão inseridas, então, num rodapé, tá? Mas nada impede que vocês coloquem a informação bem embaixo do nome de vocês, ou o nome do autor, ali no topo da página, tá? Isso vocês devem observar a regra da revista, que vocês apresentarão o trabalho científico, certo? Ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais, onde também devem ser colocados os agradecimentos dos autores e a data de entrega do artigo e a dos originais, a redação do periódico, tá? Ou então vocês também têm aí a terceira opção. Vocês vão colocar essas informações lá no fim do artigo, né? Quando acaba de escrever o artigo, vocês coloquem o currículo e vocês coloquem o endereço eletrônico, né? Juntamente com a data da entrega do artigo. Um resumo na língua do texto, tá? Então, vocês têm nos artigos científicos um resumo. Eu tenho aqui um exemplo de um resumo, né, para que vocês possam ver com os olhos que um dia a terra há de comer como é que se elabora um resumo, né? Então, não sei se vocês conseguem ver aí na tela, mas eu estou apresentando um resumo. Então, percebam que ele praticamente tem metade aí, um espaço da metade de uma página, né? E vocês, então, vão apresentar um resumo aí do que é apresentado no artigo, né? É uma síntese do trabalho, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas, não ultrapassando 250 palavras, né? E abaixo do resumo, vocês têm as palavras-chave, né? Olhem aqui embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar, mas vocês vão ver
que existem algumas palavras, né, soltas, colocadas uma ao lado da outra, separadas apenas por um hífen, né? E vocês devem, então, abaixo do resumo, colocar as palavras-chave, tá? Por que é que se colocam essas palavras-chave? Normalmente, quando um trabalho científico ele é publicado, né, ele é indexado e essa indexação nas bibliotecas, nos acervos, né, em que são publicados ou arquivados esses trabalhos, a identificação, né, deles também poderá ser feita pelas palavras-chave, né? Então, se eu escrevo um trabalho sobre administração, né, provavelmente virá uma palavra-chave mencionando administração ou mencionando gestão, né? Porque é uma palavra que, vamos dizer assim, identifica o assunto, né, inserido no meu trabalho científico. Se eu sou um autor de um artigo jurídico, eu vou ter, né, alguma menção ao direito neste resumo e nas palavras-chave que eu apresentarei. Então, muitas vezes a gente insere como palavra-chave o direito, né, mas também escreve algo relacionado a uma particularidade desse direito, né? Então, se eu vou escrever algo sobre a Constituição, eu coloco lá direito constitucional como palavra-chave, né? Se eu trabalho algo a respeito do direito civil, então eu coloco como palavra-chave direito civil, né? E dentro do próprio direito civil eu posso ainda ser mais específico, né? Eu posso colocar lá família, significa dizer que o meu trabalho tem aí um assunto que se refere ao direito de família, né? Eu posso também escrever algo sobre o direito penal, né? Então, eu obrigatoriamente terei no resumo uma palavra que identifique, né, qual é o assunto, né, deste meu artigo científico, certo? Ainda menção as palavras-chave e língua do texto, né? Eles dizem que são elementos obrigatórios e devem aparecer logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, né? Devem ser separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto, certo? Elementos textuais do artigo científico. Então, agora nós vamos passar propriamente para a parte do nosso trabalho científico, né, em que há o desenvolvimento das nossas ideias, das nossas propostas, dos nossos argumentos, né? E esta parte, ela é caracterizada como um elemento textual, né? São os elementos textuais, aquela parte que nós realmente vamos nos preocupar com aí a redação, né, daquele material de pesquisa. Tudo que nós coletamos como informação será transformado agora em texto, né? E nós vamos dissertar, né? Vamos desenvolver os assuntos que foram objeto da nossa pesquisa. E aqui vocês têm, então, a obrigatoriedade no artigo científico de elaborar uma introdução, né? E outra vez, vocês vão ter um cuidado aí, né? Percebam que são três, né? Vamos dizer assim, conteúdos que devem
ser apresentados no artigo científico? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né? Percebam, então, que não há, né, vamos assim, necessidade de nós trazermos um complicador nesse aspecto. O artigo ele é resumido, né? Então eu tenho aqui que apresentar uma introdução, uma outra parte relacionada ao desenvolvimento propriamente das ideias que foram introduzidas, e ao final eu preciso fechar, né, a discussão. Então, propriamente, é uma tríade que nós devemos obedecer, né? Eu introduzo um pensamento, eu desenvolvo este pensamento e depois eu fecho, né, esta discussão a respeito do pensamento trazido, né? Então, é simples. O meu artigo, como elemento textual, ele terá uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? E vejam que o livro digital de vocês menciona, né, que na introdução, né, deve constar uma delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. Na introdução também deverá ser apresentada a estrutura do artigo, o que contém em cada uma de suas partes de maneira objetiva, né? Então, a introdução, ela nos dá um certo trabalho, né? Porque nós precisamos fazer vamos dizer assim, a descrição de tudo aquilo que virá a seguir no trabalho, né? Todas as partes que compõem esse trabalho, e nós temos ainda que dar aí, né, uma, vamos dizer assim, pincelada a respeito do que nós vamos tratar, né? Vamos aí trazer a menção, né, vamos dizer assim, superficial sobre os assuntos que virão em seguida. Então, a introdução, ela não é uma parte muito fácil de ser elaborada. E normalmente o que a gente faz? A gente redige o desenvolvimento e a gente volta para a introdução para verificar se nós conseguimos, né, descrever tudo aquilo que foi realizado no nosso desenvolvimento, né? Então, eu particularmente eu tenho uma certa dificuldade nesse aspecto, porque eu sempre fui, vamos dizer assim, programado, muito disciplinado para escrever numa ordem lógica. Então, eu tenho que começar com a introdução para depois passar o desenvolvimento e depois eu vou à conclusão, né? E a orientação que normalmente nós recebemos na prática dos trabalhos científicos é que a gente redige todo o trabalho e depois que a gente acaba de redigir, a gente que vai preparar aí a introdução, né? Eu não consigo fazer isso. A minha, né, vamos dizer assim, redação dos trabalhos, eu pelo menos tenho que colocar algo na introdução, né? Então, eu escrevo alguma coisa para que me dê a sensação de que eu estou fazendo um trabalho num crescendo, né? Que eu estou passando para uma etapa e eu já acabei uma etapa anterior. Então, eu escrevo uma introdução e eu dou, né, uma ideia geral sobre o assunto, eu faço a menção a todas as partes, né, deste trabalho, mas eu sei que no final da redação eu vou ter que voltar a esta introdução, né? Eu vou ter que verificar se ela está bem redigida e se ela realmente comporta, né,
tudo aquilo que foi apresentado no desenvolvimento, que já é a segunda parte, e é mencionado aqui pelo autor do livro digital de vocês, que é a parte principal do artigo, né? Contém uma exposição ordenada e pormenorizada do assunto tratado. E ele divide-se em seções e subseções, conforme a nota 6024 da ABNT, né? Então, percebam o que são essas seções e subseções. Nada mais são do que os capítulos, né, que vocês vão separando aí na redação do texto do artigo científico, né? Então, vocês sabem que a primeira parte deste artigo científico será a introdução. Bom, muito bem. Agora, como é que eu vou elaborar aí a discussão? Então, não sei se vocês estão lembrados que nós pedimos que vocês fizessem um sumário proposta no projeto de vocês, né? Nesse sumário proposta, vocês tinham que trazer já, né, as informações com os títulos dos capítulos, né, que vocês queriam inserir no futuro trabalho de pesquisa. Então, percebam que quando vocês elaboram um artigo científico, vocês também já devem trazer na mente de vocês quais são as subdivisões deste artigo. Vocês sabem que inicialmente começam pela introdução, mas e depois da introdução, como é que virá a divisão do trabalho, né? Existem, às vezes, artigos que são, vamos dizer assim, redigidos de uma forma contínua, né? Muito bem. Agora, né, existem outros assuntos que são mais complexos. E é claro que eles não podem ser desenvolvidos, né, de uma forma contínua. É necessário que sejam feitas divisões para que as ideias elas, né, acabem se, vamos dizer assim, demonstrando claramente, né? Eu divido ou eu subdivido o texto para que ele possa ser melhor compreendido, né? E eu não acabe embolando um conteúdo e na realidade o leitor ele não sabe muito bem, né, qual é a separação entre as ideias. Ele estava, né, tratando ali, lendo a respeito de um assunto, de repente já surge um outro assunto e não houve uma separação, né, desses assuntos no texto que foi apresentado no artigo. Então, eu vou desenvolver aí a ideia, o conteúdo, né, que eu pretendo apresentar e, normalmente, este conteúdo ele é separado em seções ou subseções para que eu possa ser mais claro, né? Para que eu possa, vamos dizer assim, trazer algo de uma forma objetiva, né? Olha, a primeira sessão eu vou tratar deste assunto e só sobre isso, né? E aí eu acabo de abordar aquele assunto, então eu passo para uma outra sessão, né, que tem conexão com a primeira, mas já é algo, né, distinto. Então eu faço aí uma arrumação das minhas ideias. E é claro, a pessoa que vai ler o artigo, ela, vamos dizer assim, não tem como se perder, né? Porque ele está subdividido em seções e subseções de acordo com a abordagem que se desenvolve no texto. Não sei se vocês conseguem me compreender. Vocês estão aí do outro lado, me ouvindo? Estamos sim, professor. Ah, bom, entendi. Sim, professor. Muito bom. Franciele e Amanda, você caiu e voltou, foi isso? Que eu percebi que Foi, você saiu. professor. Minha internet Ai, está oscilando hoje.
Desculpa. Muito bem. Né? E aí, então, vocês têm, né, que observar aí esta parte do desenvolvimento. Se o artigo de vocês for bem resumido, pode ser que vocês consigam desenvolver ele de forma contínua. Mas se vocês têm aí uma obrigatoriedade, né, de fazer um artigo em 20 páginas, por exemplo, né, vocês terão um espaço suficiente para fazer essas subdivisões em seções e subseções, certo? E aí, o que é isso, em outras palavras, né? São capítulos que vocês vão quebrar e montar, né, no desenvolvimento do artigo científico de vocês, tá? Ainda menciona o livro digital, que é a parte na qual o conteúdo do artigo é desenvolvido e que permite ao leitor a compreensão do que foi feito e a forma de obtenção dessas informações. No final, vocês vão, então, fechar, né, as ideias, a conclusão. E aqui vocês têm a menção de que as conclusões correspondem aos objetivos e hipóteses. Então, percebam que aquelas hipóteses, né, que a gente formula em formas de perguntas, elas são muito importantes, porque elas vão nos ajudar a redigir, por exemplo, a conclusão, né? Na conclusão, eu vou verificar se eu respondo às perguntas que eu fiz nas hipóteses, né? E eu vou fechando, então, né, aí o meu trabalho. Nessa parte, o autor explica as conclusões alcançadas e os motivos que levaram a elas. Entendido, gente? Então, obrigatoriamente, o meu artigo, ele terá na parte textual uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Não é bicho de 7 cabeças. Existe aqui, né, algumas outras orientações sobre elementos pós-textuais, né? Então, vocês têm a possibilidade de colocar também um título e subtítulo em língua estrangeira, né? Eu tenho aí, em algumas situações, como nós falamos, revistas que exigem que você apresente, né, uma identificação do artigo na língua, né, vamos dizer assim, no vernáculo, como a gente fala, que é a sua língua materna, e apresente também aí uma tradução, né? Então você vai ter que fazer aí a transferência do que está escrito no título e no subtítulo para uma língua estrangeira determinada, tá? Resumo em língua estrangeira também, né? Então percebam que vocês apresentam um resumo, no caso, né, em português, e depois vocês devem apresentar um resumo em uma outra língua, né? Neste trabalho que eu fiz aqui, eu tenho o que eles chamam de abstract. Olhem aqui, esse resumo em inglês, ele é chamado de abstract, né? E ainda me foi exigido um outro resumo em espanhol. Então, eu escrevi um outro resumo em espanhol, que é chamado de resumen, tá? Então, vejam a regra solicitada pela revista. E vocês também devem apresentar, né, palavras-chave em língua estrangeira, né? Assim como vocês apresentaram na língua, né, original ou maternal de vocês, vocês devem apresentar aí o resumo e as palavras-chave também em língua estrangeira. E é claro, vocês vão repetir as mesmas palavras-chave, né? O resumo
ele deve conter as mesmas ideias do resumo, por exemplo, em língua portuguesa, tá? Notas explicativas, né? Então, vocês têm aí a possibilidade de explicar melhor algumas ideias, né? E percebam que a nota explicativa é uma nota. Então, vocês não podem fazer um texto muito longo, né? Aí, na nota explicativa. As referências vocês devem colocar ao final, né? Trazer toda a bibliografia que vocês utilizaram para a redação, né, do artigo científico, e vocês têm também o glossário, né, que é opcional, né? Vocês não têm obrigatoriedade de apresentar um glossário, né? E o que é esse glossário? Ele é uma lista, né, em ordem alfabética de termos desconhecidos, mas que compõem palavras técnicas utilizadas no artigo, né? Então, eu vou fazer ali a menção do que significam alguns termos técnicos que foram utilizados no artigo. O apêndice, né? O apêndice há também um elemento opcional. Vocês podem, né, colocar um apêndice, muitas vezes até para apresentar tabelas, para apresentar desenhos, né, para apresentar gráficos, né? Então, vocês podem colocar isto num apêndice, certo? E, ao final, vocês têm anexos, né? E os anexos, eles trazem documentos adicionais também, ou textos adicionais, né? Então, vocês querem trazer, no caso do direito, algumas pessoas têm o hábito de trazer, por exemplo, o texto de uma lei, né, num anexo. Eu acho absolutamente perda de tempo e até, vamos dizer assim, o que vocês gostam de falar, encher linguiça, né? Porque se a lei já foi publicada, não tem necessidade de eu trazer, né, aí a lei que é publicada é de conhecimento de todos, né, no anexo. Basta que a gente consulte, a gente vai ver aquela publicação, né? Agora eu posso trazer como anexo, no caso do direito, a jurisprudência, né? Eu posso anexar ao trabalho as ementas de jurisprudência. Eu posso trazer né, acórdão todo, né, que faz aí sempre uma conexão com o artigo redigido, né? E eu posso ter, vamos dizer assim, no âmbito da administração, relatórios, né, das empresas, eu posso anexá-los, né? Eu posso trazer aí, vamos dizer assim, um organograma, né? Aí um planejamento estratégico utilizado como modelo, né? Então, são anexos que acrescentam e esclarecem ali alguns aspectos desenvolvidos no artigo científico. Certo isso? E eu acho que a gente poderia fazer até uma pausa agora, né? São 9 horas, mas vocês devem ter percebido que essa nossa discussão de hoje, ela é uma discussão um tanto quanto densa, né? E aí nós vamos fazer uma pausa de 20 minutos
Nós voltamos às 9h20, porque assim nós não nos cansamos, né? Vocês não cansam de ouvir a minha voz e olhar para esta minha cara, né? E a gente consegue aí vamos verificar aí a monografia e os trabalhos de conclusão de curso. Com relação à monografia e trabalhos de conclusão de curso, vocês vão ter informações mais específicas no momento em que vocês forem realizar o trabalho de conclusão de curso de vocês, tá? Então, eu não me preocupei tanto com esse aspecto, porque vocês terão lá um pouco mais à frente, justamente toda uma orientação de como é que vocês vão elaborar o TCC de vocês. Seria interessante se vocês pudessem, né, baixar, eu acho que dá para baixar e gravar esse livro digital de vocês, eu não sei, ou guardar, né, essas informações, porque depois fica mais fácil para vocês acompanharem a orientação que virá mais ao final do curso. E há um detalhe quanto a esses artigos, né? Vocês não têm propriamente uma regra, né, de uma extensão do artigo. Então, eu tenho, na minha experiência profissional, alguns professores, eles solicitavam artigos para nós ao final das disciplinas de pós-graduação e eles justamente mencionavam que não tinha um número, né, de páginas do artigo. Mas alguns professores diziam que um artigo normalmente deve conter 12.000 palavras, né? Então, se vocês redigirem 12.000 palavras, vocês têm aí um artigo científico pronto. Outros professores, né, eles pedem um número específico. Olha, eu quero um artigo de 20 páginas, né? Eu quero um artigo de 15 páginas. Então, vocês têm que verificar a orientação da pessoa que solicita o artigo para vocês, tá? Não há propriamente uma imposição de que o artigo científico tem que ter, né, tantas páginas para ser considerado um artigo científico, tá? Vocês vão ter aí alguma variação quanto ao tamanho, né, do trabalho de um artigo científico, tá bem? Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar sobre os artigos científicos e voltamos então em 20 minutos. São 9 horas, às 9h20 a gente retorna, tá bom? Não vão fugir, certo? Lavem um pouco a cara, tomem um café e voltem daqui a pouco, tá bom? Vocês têm alguma questão sobre tudo isso que nós falamos agora? Não, professor, eu não. Não? Eu também não, professor. Uhum. Muito bem. Então, eu vou considerar que nós podemos encerrar esta primeira parte da aula, tá bom? Eu vou parar a gravação.